Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos prosseguir com o nosso capítulo número 9, agora pela sua segunda parte. Abra o livro na página 82 e vamos começar a nossa aula. Comecemos então falando dos principais tipos de climas, e há muitos tipos de climas diferentes em nosso planeta. Peguemos, por exemplo, o clima equatorial, que ocorre entre os trópicos, é quente e chuvoso durante quase todo o ano. Está presente sobre toda a região da Amazônia, na área central da África e também nas ilhas que formam a Indonésia. Já o clima semiárido tem como principal característica a irregularidade na distribuição de chuvas. O semiárido ocorre em grandes extensões do norte da África, no Oriente Médio, na Austrália e nos Estados Unidos, ou seja, em áreas próximas dos desertos. Já no Brasil, o clima semiárido ocorre no interior do Nordeste. O clima tropical ocorre na área intertropical, com temperaturas elevadas ao longo do ano, mas menos chuvoso e menos quente que o clima equatorial. Possui duas estações bem definidas, que é um verão chuvoso e um inverno seco, presente principalmente na porção central da América do Sul e da África e no sul da Ásia. O clima subtropical é menos frio que o clima temperado, possui verões quentes, chuvas bem distribuídas ao longo do ano e invernos frios, chegando até a nevar em algumas ocasiões. Ele está presente no sul dos Estados Unidos, no sul do Brasil, no Uruguai, em parte da Argentina e em algumas regiões do leste asiático. Já o clima desértico é extremamente seco durante grande parte do ano e, dependendo de sua localidade, o clima desértico vai variar de temperatura. Pode ser frio, como na Patagônia, na Argentina, ou quente, como no Saara. A amplitude térmica diária na maioria dos desertos pode ultrapassar 40 graus Celsius. Isso equivale a sair de uma temperatura da ordem dos 45 graus durante o dia e chegar a menos 5 graus durante a noite. O clima temperado ocupa significativa extensão do hemisfério norte, abrangendo o norte dos Estados Unidos, a área central da Europa e da Ásia e a área central da Europa e da Ásia. Esse tipo de clima tem 4 estações bem definidas: verões quentes, outonos com temperaturas que diminuem gradativamente, invernos frios com neve e primaveras com aumento da temperatura no decorrer dos dias. No hemisfério sul, esse tipo de clima ocorre na costa oriental da Austrália, na Nova Zelândia e na Patagônia chilena. O clima mediterrâneo corresponde principalmente a áreas no sul da Europa, no extremo norte da África, no sul da Austrália, no oeste dos Estados Unidos e na porção central do Chile. Caracteriza-se por verões quentes e secos, bem como invernos chuvosos com temperaturas amenas. Já o clima frio estende por uma grande faixa que abrange a maior parte do território canadense, assim como os países nórdicos, no norte da Europa e também da Rússia. Essa área climática possui verão curto, com temperaturas amenas, e um inverno longo e rigoroso, com a ocorrência de neve. O clima polar predomina nas áreas dos polos e proximidades. Apresenta também temperaturas muito baixas ao longo do ano e precipitações geralmente em forma de neve. No hemisfério sul, o clima polar abrange a região da Antártida. No hemisfério norte, a área das ilhas setentrionais do Canadá, Groenlândia e extremo norte da Rússia. E o frio de montanha representa áreas climáticas de baixa temperatura associada aos relevos elevados, como os Andes na América do Sul, montanhas rochosas na América do Norte, os Alpes na Europa, o Himalaia na Ásia e também terras altas da Etiópia. Para falarmos de zonas climáticas, é importante saber que os tipos de climas dependem da latitude, da altitude e muitas vezes das correntes marítimas da região. Então a superfície terrestre é dividida em zonas climáticas: a zona polar, a zona temperada e a zona intertropical, como vocês observam no mapa da página 83. E quanto às ameaças à atmosfera terrestre? Vejamos. Já sabemos que a atmosfera é fundamental para a vida na Terra.
Então, alterar ou danificar essa camada, obviamente, vai trazer consequências danosas para todas as demais camadas e, claro, para o ser humano também. E é o ser humano o principal acelerador dessas mudanças na atmosfera, principalmente devido à emissão de gases poluentes, que ameaça a qualidade do ar, alterando também o clima. Como, por exemplo, a gente vai ter o aumento do efeito estufa e também o aquecimento global acelerado pela ação humana. Alguns gases têm uma função muito importante, que é a de reter o calor na superfície terrestre. É o caso dos gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono e o gás metano. E por que eles são importantes? Porque eles ajudam a manter as temperaturas da Terra adequadas. Entretanto, com o excesso dessa retenção de gás do efeito estufa na Terra, parte da energia solar que deveria retornar ao espaço fica presa em nossa atmosfera, alterando também a sua composição, aumentando também a irradiação solar sobre o nosso planeta, ou seja, sobre a própria atmosfera. A gente tem fenômenos naturais, como é o caso do vulcanismo, que impactam no efeito estufa devido à fumaça, ao gás que os vulcões expelem. Entretanto, a ação humana tem interferido de forma danosa para acelerar esse efeito, porque a excessiva emissão de gases estufa, que são aqueles que eu falei anteriormente, o dióxido de carbono e o gás metano, intensifica o efeito estufa. Ou seja, o calor que deveria retornar ao espaço, ele fica retido, causando o que a gente chama de aquecimento global. Como vocês podem ver no gráfico do IPCC, o painel intergovernamental para mudanças climáticas em português, a gente pode perceber o aumento da frequência e também da intensidade dos eventos climáticos extremos, como é o caso de ondas de frio e calor, tempestades, enchentes e secas, que são consequências dos eventos que eu citei anteriormente. Outro problema que enfrentamos também em nossa atmosfera é a diminuição da camada de ozônio. O ozônio se encontra na atmosfera e nos protege dos raios ultravioletas, que são danosos para a nossa pele. Entretanto, em contato com outros gases, como é o caso do clorofluorcarbono, o CFC, e também o hidroclorofluorcarbono, que é o HCFC, ele vai reagir com outros componentes químicos e vai se desfazer. Então, com a diminuição da camada de ozônio, obviamente, a gente está ficando mais suscetível à irradiação de raios ultravioletas, o que é preocupante para a nossa saúde. Em 1987, foi assinado um protocolo na cidade de Montreal, no Canadá, que estabelecia o ano de 2010 para banir a emissão total de gases CFC, com uma estimativa de recuperação total da camada de ozônio em 2080. Então a gente tem que ficar atento à emissão desses gases, ou seja, ao banimento da emissão desses gases, para que a gente possa futuramente ter a nossa camada de ozônio reconstruída ou recuperada, não é isso? Então, gente, por hoje é só. Como atividade aqui, finalizando o capítulo 9, vocês irão fazer do livro didático as questões da página 88 e 89 e do livro suplementar as questões de 7 a 12 referentes ao capítulo 9. Belezinha? Bons estudos, até mais e fui!